Boa noite, família. Quantas existências você já teve? E o que será realmente importante para essa agora? Eu quero começar com vocês contextualizando uma coisa que eu acho que eu vou acertar pelo menos em um terço aqui da sala, que é aquele momento que a gente decide mudar na vida, começar uma coisa diferente. E às vezes a gente começa pela atividade física, por exemplo. A gente muda a rotina, a gente faz a matrícula, compra uma roupa, aí começa no primeiro mês. Tá tudo certo. No segundo mês, já surge algum imprevisto. E aí no terceiro ou quarto, quando a gente já viu, já abandonou o trem. O interessante nesse exemplo é que a gente sabe que o motivo que levou a gente a fazer a atividade física era real, era necessário, muitas vezes até urgente, mas mesmo assim a gente foi deixando para lá. A gente foi abandonando. Assim como acontece com a atividade física, que é importante, acontece com tantas outras coisas na nossa vida. Acontece com coisas que a gente se comprometeu até antes de nascer. Então, só relembrando coisas que eu já falei em outros encontros, no nosso grau aqui em que estamos, a gente já pode palpitar no nosso plano encarnatório antes de nascer. Tem pessoas aqui que antes de nascer combinaram uma espiritualidade. Olha, eu quero receber determinados indivíduos, porque eu quero ser uma mãe melhor, um pai melhor para essa pessoa. Olha, eu quero nascer em determinada situação, porque ali eu quero aprender a ser mais tolerante, a ser mais paciente, a ser mais indulgente. Mas aí, assim como na academia, a vida acontece, a gente encarna, vai vivendo, e vai abandonando, e vai deixando para lá. A gente vai perdendo o fio das coisas. E é sobre isso que eu venho conversar com vocês hoje. Hoje eu venho conversar sobre o que nos faz perder esse fio e como é que a gente pode resgatar isso, se assim vocês quiserem. Temos 3 presentes, isso aqui é denominação minha, mas temos 3 presentes que recebemos ao nascer. O primeiro deles é o esquecimento do passado. Que bênção é esquecer, porque quando a gente esquece, a gente toma decisões melhores na vida. Meu Deus, que vergonha seria eu lembrar de tudo que eu falhei, de todos os meus erros, tudo de ruim que eu já fiz. E que vergonha seria se a outra pessoa também lembrasse tudo de ruim que eu fiz para ela. Como é que eu ia recomeçar? Como é que eu ia tomar novas decisões, ter coragem de levantar a cabeça, de tratar melhor, diferente? Então é uma bênção o esquecimento. Só que graças a Deus, Deus faz tudo para o nosso bem. Ele não nos deixa esquecer, ele não apaga quem somos. Ele apaga as coisas que ele sabe que vai nos prejudicar. Então ele apaga tudo que nós precisamos para seguir com mais leveza. Por isso que tem as exceções. Algumas pessoas vão lembrando de uma parte, outras mais, outras menos. Porque no final, no princípio, ele faz tudo para o nosso bem. Então, o primeiro presente, que é o esquecimento, ele é para que nós possamos recomeçar. Aí vem o segundo presente. Vestígios dos conhecimentos e experiências. Eu estou contextualizando para a gente começar a entrar no livro. É interessante esse presente, porque eu acho que vocês devem relembrar agora na memória, na infância ou na adolescência, aquelas habilidades, aquelas coisas que vocês faziam com tanta facilidade. É tão natural para fulano ser assim, fazer assado, enquanto o outro está cortando um dobrado ali para conseguir. Mas é tão natural para você. Essas coisas, nós vemos lá aqui no Livro dos Espíritos, na questão 218, ele chama de ideias inatas. Essas coisas são os vestígios de conhecimentos que nós conquistamos na existência anterior. Esse cheirinho de alguma coisa que já é tão fácil para você, a gente traz isso. Eu trago porque lá atrás eu ralei muito para conseguir. Agora está mais fácil para mim. Então eu tenho coisas que eu trago, você tem outras, ela tem outras. Esse segundo presente, ele vem como um ponto de partida.
Eu esqueci, mas eu não começo do zero. Eu começo de onde eu vim aprendendo. É daqui que eu começo. Então, como lá também diz no Livro dos Espíritos, é a intuição que nós conservamos desses conhecimentos que nos auxilia ao progresso. Não é pouca coisa, acredite. Então, se você percebe que tem essas habilidades, essas capacidades, use-as. Tem tanta gente que é tão bom em acolher alguém, tanta gente que é tão bom em ensinar algo, em liderar, em saber mostrar para o outro o quanto ele é bom, quanto, olha, levanta, vamos lá, em consolo. Usa essas coisas que você tem. Não abandona isso. Aí nós vamos para o terceiro presente. Não tem cara nenhuma de presente, pelo contrário, tem uma cara de problema. Mas é muito importante para nós. Esse terceiro presente, eles são os ajustes que nós trazemos para essa encarnação. O livro Filosofia Espírita menciona que essas mesmas ideias inatas, elas não são só boas, elas são também vestígios de um passado que nós não trabalhamos, que nós não vencemos. Então elas vêm na forma de medos, padrões, receios, formas que nós reagimos, que a gente precisa consertar. Tem coisas que a gente não curou que ainda precisa vir aqui curar. Então esse terceiro presente, ele parece um problema, né? Meu Deus, eu tenho que vir também com aquele passado que me persegue. Mas ele está dizendo para você para onde você tem que ir. Então, dentro dos seus planos, dentro da sua vida, olha aquelas coisas que você tem que corrigir. Você tem muitas coisas a corrigir. Mas você percebe que nessa vida tem algumas que apareceram mais destacadas, mais acentuadas, não é? Às vezes a gente tá assim, meu Deus, se tem alguma coisa que eu tenho que aprender nessa vida, é tal coisa. Com certeza, com certeza. É isso. Esse é o teu caminho diante de tudo que você tem que trilhar na sua vida. Então, às vezes nessa vida, a gente não explica de onde vem aquele medo, meu Deus, de onde vem aquela falta, eu não consigo confiar em ninguém. Não tem nada nessa vida que eu vivi que explique isso, eu não consigo. Eu não consigo delegar, eu não consigo confiar. Eu vou sempre me sabotando, na hora que eu tô acertando eu me saboto. Sei que tem muitas coisas que a gente explica nessa vida, mas tem muitas coisas também que não. Então ficar de olho nisso. Muitas vezes também a gente joga para o outro a responsabilidade sobre isso, né? Joga para os obsessores, joga para a criação dos pais, joga para os grupos, para a família, para os amigos. A culpa é deles. Mas a verdade é que esse terceiro presente, ele aparece nessa forma das nossas inferioridades, das nossas más tendências, que a gente tem que olhar com mais carinho. E eu queria trazer... vamos lá. Deixa eu cortar aqui. Boa, estava esquecendo de mencionar. E aí tem um comentário interessante sobre esse terceiro presente lá nos Mensageiros, onde ele diz assim: em cada novo ciclo encarnatório, acreditamos muito mais nas nossas tendências inferiores do passado do que nas responsabilidades divinas do presente. Olha que interessante como já começa os Mensageiros. Começa dizendo que a gente, diante de tanta coisa que tem para olhar, a gente prefere olhar para trás, para o que nos arrasta, para o que nos prende, do que olhar para as imensas possibilidades que a gente tem de solução, de caminho. Então percebam como a gente se prende ao que ele não está nos levando para frente. Então agora eu venho com essa... Obrigada. Com essa orientação, não uma orientação, mas uma reflexão sobre esses três presentes que nós recebemos. Com relação ao primeiro presente, o quanto às vezes a gente inverte. Quer muito lembrar o que Deus nos faz esquecer. E às vezes a gente tenta esquecer o que Deus quer tanto que a gente lembre, aqueles nossos compromissos para essa vida. Com relação ao segundo presente, que já é de onde você pode recomeçar, o teu ponto de partida, o quanto a gente já tem tantas habilidades, tantas capacidades, mas a gente prefere jogar o alqueire na luz
cobrir aquilo que a gente tem de bom para oferecer. Muitas vezes porque alguém criticou, porque a gente está subutilizando, negligenciando, já é tão natural em mim, não deve ter valor nenhum. E vai deixando para lá. Sem saber que se veio com você esse vestígio de habilidade, de capacidade, é porque isso vai servir para alguma coisa no teu plano encarnatório. Senão não viria, não faz muito sentido. E no terceiro ponto, o quanto que nós ganhamos a direção do que a gente tem que ajustar. Está claro, é só você olhar para a sua vida, para a sua falta de resultado, para onde tem dificuldade, para onde está tendo aflição. É ali que tem que ajustar. Mas às vezes a gente faz questão de fechar os olhos e pensar, meu Deus, eu estou tão perdida na vida, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei o que eu tenho que fazer. Quando na verdade a gente já tem um norte, a gente já tem uma direção. E aí eu queria trazer para vocês agora algumas reflexões para vocês pensarem mais sobre isso. Você sabe identificar o que é de bom em você? Você sabe identificar em você quais são as capacidades que você tem que já podem servir para o bem? E você está honrando essas capacidades, esse conhecimento? Ou você está só jogando ali de lado, está só vivendo de qualquer jeito? E sobre esse repertório que a gente tem interno, olhando agora para as nossas inferioridades, para aquilo que a gente não curou, que a gente não venceu, o que você tem feito sobre isso? Para resolver? Porque se a gente não faz essas perguntas, se a gente não se observa um pouco, a gente não está vivendo de verdade os compromissos que a gente firmou lá na espiritualidade. A gente não está. A gente está só vivendo o que é terreno, majoritariamente, e deixando o eterno para lá um pouquinho. Aqui é um trecho da obra Mediunidade e Sintonia, que diz: a obra é de todos. Cada qual de nós, entretanto, está situado em tarefa diferente. É como a parábola dos talentos. Lembra? O Senhor deu talentos para cada um conforme suas capacidades. Nós estamos aqui, somos todos pertencentes à mesma obra do Senhor. Cada um tem um papel, em tarefas diferentes. Agora, eu quero falar de uma capacidade em especial. Não porque essa capacidade seja melhor do que outras, mas é porque é a que mais causa confusão, a que mais causa medo, a que mais causa orgulho, vaidade no espiritismo, que é a mediunidade ostensiva. E eu falo mediunidade ostensiva sempre lembrando que nós todos somos médiuns, porque a gente usa a intuição, a gente tem uma sensibilidade. Mas ostensiva, já deixando aqui bem esclarecido, a mediunidade ostensiva, ela não é um privilégio de quem tem, mas também não é um problema a ser extinguido. Ela é um compromisso firmado. Ela é, como nos ensina a doutrina, uma capacidade que foi pedida pelo médium na espiritualidade, para que ele pudesse quitar dívidas que ele tem, para que ele pudesse acelerar a sua reforma íntima. E essa capacidade, ela foi brilhantemente concedida, prudentemente concedida. Ela não foi solta de qualquer jeito, vai-te embora ser médium, não. Ela foi muito bem pensada e ela foi concedida a você. Uma outra coisa que eu queria falar sobre a mediunidade. Ela é uma ferramenta. É uma ferramenta, como os olhos, como os ouvidos. Só que, como ferramenta, ela pode ser uma expiação, uma prova ou uma missão. Porque o que determina isso é o indivíduo, não a ferramenta. É por isso que Chico Xavier, com a mediunidade ostensiva dele, ele tinha uma mediunidade missionária. Ele, Divaldo, Bezerra de Menezes, eles eram médiuns ostensivos missionários. Só que missionário é raro. O que a gente vê na maioria, nesses 7% dos médiuns da humanidade, é que eles pedem essa mediunidade em caráter de expiação.
porque realmente precisam quitar alguns débitos, como todos nós temos débitos. E eles querem acelerar a sua reforma íntima, o seu crescimento espiritual. A mediunidade, ela depende da organização do corpo, que por sua vez depende do perispírito e por aí segue. O que eu quero colocar com isso, primeiro, é que para quem aqui já tem sinais de mediunidade, já é médium, entenda que o seu corpo, cuidado com ele, é importante para uma boa mediunidade. E entenda também que houve um preparo complexo para que você chegasse aqui como médium. Houve uma preparação no seu perispírito, que é quem molda o corpo na gestação. Houve uma preparação sua lá na espiritualidade, que não isenta você de ter uma preparação aqui. Lá no capítulo 7 dos Mensageiros, menciona Otávio. Eu acho interessante o caso de Otávio, porque antes de encarnar, vou até colocar aqui, ele teve 6 entidades amigas que movimentaram os maiores recursos. Ele teve pessoas que se prepararam ali, foram ali acompanhar ele dias antes dele nascer. Houve tanta coisa envolvida na espiritualidade para que tudo desse certo e ele nascesse ali com aquela predisposição à mediunidade. Foi um planejamento encarnatório tão bonito, tão bem enredado. Então, a mediunidade, ela não é dada ao acaso. Ela não é dada para você atender aos caprichos, aos seus interesses pessoais, para atender a curiosidades. Ela não foi dada a você aos atropelos. Então, cuida bem dela. Cuida bem dela. Aí fica a pergunta, para que então é dada a mediunidade? E aí onde vem o livro Os Mensageiros trazendo para a gente um trecho maravilhoso. Não preparamos, pois, aqui é o nosso lar, tá? É uma foto tirada lá do filme Nosso Lar. Não preparamos, pois, nesse centro, simples postalistas. Postalistas é o carteiro, aquela pessoa que entrega cartas postais. Mas espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. É esse o motivo pelo qual a mediunidade é concedida, para exemplificar o Evangelho de Jesus. Quando a espiritualidade consegue a mediunidade, vocês já sabem que não é para ser um mero comunicador, mas um exemplo do Cristo. É por isso que tanta gente no Espiritismo chama de apostolado mediúnico. É um apostolado, é viver a mensagem. E aí, portanto, eu trago a diferença entre o médium postalista e o médium carta-viva. O médium postalista é aquele que só entrega a mensagem. Ele não tem um compromisso com a sua educação moral. Mas o médium carta-viva não. É aquele que vive a mensagem. Ele sabe que é imperfeito. Meu Deus, Simão Pedro era muito imperfeito. Quantos apóstolos e discípulos começaram assim? Mas dentro da sua imperfeição, ele se transforma. É um processo diário vivido aqui. Em carta viva de Jesus. Então essa é a grande diferença. É o esforço diário em ser a mensagem, em ser a carta viva do Evangelho. Mediunidade com Jesus é serviço ao próximo, abandonando o interesse pessoal, o orgulho e a vaidade. A mediunidade, além dela ser uma ajuda ao próximo, ela é uma ajuda para o médium. Ela é um remédio para si também. E a gente tem que entender que, enquanto servidores do Cristo, e agora eu vou falar de todos nós, do nosso papel na obra de Deus, a gente tem que levar às pessoas o conforto, o alento, a esperança de que a vida continua, a esperança, a importância da imortalidade, a importância de que a vida continua, a existência da vida pós-morte, a imortalidade da alma, a importância da reforma íntima, de andar no bem. Agora, para quem não tem a mediunidade ostensiva, tem algo que eu quero falar com o mesmo cuidado para vocês. Você não está fora desse chamado de ser uma carta viva do Evangelho, de fazer também o seu papel na obra.
E o seu chamado, ele acontece nos trabalhos que você faz, pode ser social ou não, naquela palavra amiga. Ele acontece na forma como você exerce sua profissão, sendo um exemplo de honestidade, sendo um exemplo de empatia, de respeito, de tolerância, de indulgência. Ele acontece quando você resolve falar com alguém dando uma palavra amiga, às vezes tendo um problema que ela não contou para ninguém. Acontece quando você resolve ser alguém melhor para dar exemplo aos seus filhos. Acontece da forma como você fala com quem não tem o que você tem. Então, nessa chuva de inteligência artificial, de super tecnologia, avanços e avanços, que foi retratada em nosso lar e que também foi mencionada aqui, nós precisamos de pessoas que se importam com pessoas, cada vez mais. O mundo está precisando de professores que ensinam com amor, de pais que olham olho no olho, de pessoas que escolhem muito mais o justo do que o fácil e o conveniente, de pessoas que fazem a sua parte, mesmo que o outro não esteja lá contribuindo, de pessoas que querem fazer o bem sem esperar o palco. Isso é apostolado, isso é carta viva, isso é o nosso papel também na obra de Cristo. E lá no capítulo 7, que eu espero que todos vocês leiam esse livro, ele é muito interessante. Lá no capítulo 7, fala a história de Otávio e Acelino, que foram 2 médiuns que chegaram aqui e infelizmente falharam. E a história deles é bem interessante porque eles são o retrato vivo de momentos em que a gente acaba escolhendo o mundo do que escolhendo Cristo. A gente acaba escolhendo a conveniência do que o compromisso. E é interessante observar que, por mais que a história seja bem resumida, perder o fio, sair, abandonar o nosso compromisso não é algo tão óbvio. Não é tão óbvio. As armadilhas do orgulho, as armadilhas do egoísmo, elas são tão inteligentes quanto você. Então não é uma coisa que você diga, nossa, vai aparecer aquilo ali, não vou por aquilo não, vai dar errado. Não, é muito sutil. Muitas vezes, aquela decisão, aquela opção, aquela maneira de pensar é tão sutil que você não consegue entender, tá certo ou tá errado? É a estrada estreita ou é a estrada larga? Não consegue. É muito sutil e é assim que a gente se pega. É assim que funcionam as armadilhas do orgulho e do egoísmo. É por isso que a gente tem que orar. É por isso que a gente tem que vigiar, fazer o evangelho no lar, estudar, praticar. Porque assim a gente vai refinando o nosso senso de certo e errado. É só assim que a gente vai saindo das nossas armadilhas. Deixa eu ver se tem um aqui. Ok. Só para garantir que não tinha outro slide. Falando um pouquinho agora do caso de Otávia, né? Otávio, ele passou por dificuldades. Olha que interessante. No planejamento encarnatório de Otávio, a espiritualidade chegou e falou assim: olha, Otávio, é o seguinte. Você vai passar por esses perrengues aqui, A, B e C. É dureza, aguenta firme, mas isso vai te dar uma fibra moral. Isso vai fazer você se fortalecer para o que vai vir. Aguenta. Com 15 anos, vai aflorar a tua mediunidade. Segura firme. Aí segura mais um pouquinho. Tem 6 irmãos, tá? Vai aparecer. Você vai acolher eles quando eles ficarem órfãos. Não é fácil, mas aqui sabem. Só que aguenta firme também, porque eles são teus credores da vida passada. E se você conseguir fazer essas coisinhas que a gente está passando, tu vai crescer tanto espiritualmente, tu vai evoluir tanto e vai valer a pena no final. Beleza? Beleza. Então ele chegou lá e falou: não, conta comigo. Encarnou. Quando ele encarnou, os perrengues passaram, a mediunidade foi assim, de todo jeito. Os 6 irmãos, para que acolher, gente? Bota aí no orfanato de todo jeito. E aí o que é que aconteceu? Ele foi desviando a rota. O nosso planejamento encarnatório não é um fio do destino, é uma teia. Então ele foi saindo daquela teia do plano A e foi fazendo outra coisa. E falou: vou casar. Aí casou, foi construindo outra coisa.
Aí começou a se meter em desvios da sexualidade, aí foi enveredando por mais outras coisas. E quando se viu, estava lá, 40 anos, doente, perturbado, rodeado de pessoas que estavam ali fazendo muito mais mal, porque eram pessoas já de um outro passado dele, sabe, que não era para estar ali. Faleceu. Chegou no nosso lar falando: "Misericórdia, era para eu ter feito os desejos de Deus, mas eu resolvi atender todos os meus desejos, os mais condenáveis, e não fiz nada que Deus queria". Um arrependimento profundo. A Celino já foi outra coisa. A Celino: "Olha, Celino, você vai ser médium, tá certo? O plano é esse", foi traçado o plano para a Celina. Quando a Celina encarnou, ele falou: "Por que não cobrar? Estou aqui me esforçando, tempo, trabalho, vou cobrar, por que não?". E começou a cobrar, e assim fazer esses trabalhos. Mas vocês sabem, como diz um ditado no espiritismo: semelhante atrai semelhante. Ele foi mudando a forma como ele fazia, ele foi abandonando os estudos, ele foi cobrando, foi se envolvendo com pessoas mais dessa esfera, dessa psicosfera. E aquela ajuda que ele estava tendo, aquelas pessoas que ele estava sintonizando, ele foi mudando a rota daquilo ali. Então, quando ele se viu desencarnado, ele estava mentalmente algemado a todas essas pessoas que ele enrolava, que ele mentia, que ele colocou nesse complô de interesse pessoal, de cobrança, etc. Do mesmo jeito. Por que que ele fez isso? Porque nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos, do que a gente faz, porque tudo é sintonia, tudo é sintonia. Ainda mais ainda é ótimo, né? Ainda mais o médium, que é uma anteninha ligada. Saulo de Tarso também aceitou seu postulado, seu apostolado. Deixa eu falar um pouquinho dele, não está aqui, mas ele foi um bom exemplo de médium. Eu não queria só falar dos que deram errado. Eu queria trazer aqui um que deu muito certo. Então, Saulo de Tarso, ele também aceitou seu apostolado. E o interessante de Saulo é porque a gente só olha para aquele lado bonitão. Pô, o Saulo conseguiu ser o maior disseminador do cristianismo, mas a gente tem que lembrar, lá em Paulo Estevão, o quanto ele comeu um dobrado, o quanto ele suou e se esforçou, o quanto ele sofreu, essa é bem a palavra. E Saulo, depois que ele decidiu aceitar o Cristo e seguir o Cristo, ele sabia que tinha que aceitar o pacote todo. E qual é o pacote todo do Cristo? É esse aqui. Não tem como trilhar o caminho de Jesus. Não tem como aprender a amar, se tornar um espírito puro, sem passar pelo Calvário. E foi esse um dos motivos pelo qual Jesus morreu por nós. Não tem como chegar onde eu estou sem passar pelo Calvário, porque eu venci o mundo e eu provo a você que você também consegue. Então, a pergunta que eu quero deixar é: como você quer passar pelo seu Calvário? É rápido ou é devagar? É com suor ou é com lágrima? Dentro de nós, agora eu vou falar figurativamente, dentro de nós temos nosso DNA espiritual. É tudo que eu venho construindo sobre mim, certo? Mas eu também tenho dentro de mim um DNA divino. Então, eu preciso, a cada decepção, a cada melindre, a cada sofrimento, a cada aflição, eu preciso aprender a renunciar o meu eu imperfeito, esse DNA meu, aquele DNA que vem errando, aquela pessoa que vem errando, que vem se achando. Eu preciso tirar esse eu imperfeito lá do seu pedestalzinho de ouro, de pompa, de viver cheio de si, e colocar esse eu imperfeito lá no seu minúsculo e devido lugar, para que o DNA divino, a centelha divina que habita em mim, deseja florescer, para que ela se afirme. Porque quando eu deixo esse meu eu divino falar mais alto e decidir por mim, esse caminhar, ele vê muito menos obstáculos, até que um dia seja nenhum. Menos obstáculos do interesse pessoal.
dos meus pontos de vistas equivocados, do meu medo, da minha culpa, da minha missão. Então, Paulo, ele passou por todo aquele drama na vida dele, né? Ele se converteu ao Cristo, ele era fiel ao Cristo, mas ele sofreu um bocado. Por que ele sofreu tanto? Misericórdia. Já não estava ali servindo o Cristo? Por duas coisas que a gente tem que lembrar. A primeira, porque Paulo, assim como nós, tem que passar pela lei de ação e reação. Ele fez barbaridades no passado dele. Ele tinha que viver as experiências agora. Mas a segunda, que é muito importante, as imperfeições de Paulo estavam contaminando a sua obra. Paulo já era fiel ao Cristo. Paulo já estava ali disseminando o cristianismo, fazendo o que podia e não podia. Mas ele ainda tinha o seu vaso cheio de imperfeições. Ele precisava limpar isso. E é interessante porque Saulo, ele não viu o problema. Ele não viu. Na hora que ele decidiu agarrar o pacote que era servir ao Cristo, ele não viu o problema em moer o seu orgulho, em moer o seu egoísmo a cada dificuldade. Ele foi lá e disse: é para isso? Vamos embora. É para levar pedrada? Bora-se embora. É para tira de couro? Vamos embora. E ele foi indo. Essa é uma frase, é uma das que eu acho mais profundas e mais mal interpretadas. E eu vim trazer para cá também porque ela se conecta com esse livro. Eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. E uma das interpretações que eu gosto nela é porque é exatamente isso que Jesus nos diz. A luta cristã, ela é uma luta interna. A espada é para que a gente lute com as nossas imperfeições. É a nossa reforma íntima, é o nosso eu inferior que a gente tem que olhar. Não é a divisão, não é vou apontar o dedo e vai ser assim, não. Olha, lembra de Saulo, o quanto que ele chegou, estava lá enquanto ele ainda era Saulo, né? Cheio de pompa, achando que estava acertando, olhando, porque estou aqui para seguir a lei de Moisés e papapá, achando que estava acertando. Tanto errou, tanto errou. Até que ele percebeu, até que ele aceitou e passou pelo seu calvário. Ele perdeu amigos, perdeu dinheiro, perdeu status. Mas como foi que ele terminou no final? Então, Saulo é uma história de um médium que deu certo. Mas ainda assim, em todas as nossas histórias aqui de vida, mesmo que no final dê certo, cada um precisa passar pela sua luta interna, pelo seu próprio calvário. E o mais interessante é que à medida em que Paulo foi fazendo isso, ele foi se tornando alguém moralmente melhor, ele foi se tornando também mais receptivo ao apoio divino. E por que eu uso a palavra receptivo? Aqui. Porque o apoio divino está presente nas nossas vidas, sempre, a todo momento. Deus sempre vai ser seu consolo, sua força, seu ânimo, seu fôlego. Mas é a gente quem tem que estender a mão. É a gente que tem que aceitar essa ajuda. E aí vem, agora comentando uma cena do livro, uma cena que também me faz, que traz esse sentido do receptivo. E eu queria trazer para vocês com as devidas interpretações. Lá no capítulo 24, chamado Prece de Ismalha. Ismalha era um espírito evoluidíssimo. E eles estavam numa sala com vários enfermos dormindo. E Ismalha vai proferir uma prece. E aí André Luiz está lá e faz o que eu tenho certeza que todos nós aqui já fizemos no primeiro dia de tratamento, né? Que é abrir aquela brecha de olho para saber o que é que estão fazendo em mim. Então André, ele chegou lá e falou: deixa eu ver isso aqui. E ele percebe algo maravilhoso. Ismalha, brilhante, radiante, era a que mais brilhava na sala. Incrível. E ele vai percebendo que tem outras pessoas que vão diminuindo a gradação do brilho.
Então Ismália é a que mais brilha, depois vem as senhoras que acompanham ela, depois vem outras pessoas, até que chega ele e o Vicente. Essas pessoas, elas mudam em gradação e elas mudam em cor também. Até que ele percebe o seguinte, primeira coisa, que aquele brilho, aquela cor, não é só referente à elevação espiritual, mas é referente também ao valor próprio que cada um tem na cooperação, no seu papel de cooperar na obra do Cristo, na obra de Deus. Ou seja, Ismália, que é a que mais brilha, ela é a mais evoluída, mas ela também tem maior capacidade de cooperação. Todos podem cooperar, e Ismália consegue cooperar mais. Porque ter essa evolução moral dá a ela, vamos assim, abrir a brincadeira, uma vasilha maior. Então, vocês vão entender o que acontece depois. Aí o que é que acontece, para a gente entender a ideia da vasilha? Flocos iluminados começam a cair na oração dela. Só que olha que interessante, os flocos eles não caem sobre os enfermos, eles caem somente em quem está orando. Os enfermos não caem. Aí esses flocos, quando caem em quem está orando, eles voltam em forma de bolhas. E aí sim, aquelas bolhas vão ajudar os enfermos. Essas bolhas, elas são proporcionais ao brilho e à cor de cada um. Então, quem está verde vai emitir bolhas verdes naquela intensidade de luz que a pessoa está ali. E aí é onde vem a explicação. Porque André, assim como eu também me questionei, por que a espiritualidade não jogou logo nos enfermos? Que é quem mais precisa. É aí onde ele deu a resposta. Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma. Cada um de nós somente poderá auxiliar. Somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. A espiritualidade, a providência divina, ela poderia ajudar diretamente os necessitados. Ela pode, mas ela escolhe não fazer, porque quando ela ajuda o mais necessitado por quem já está recebendo e cooperando, ela ajuda duas vezes. Ajuda duas vezes. Então, o que aconteceu nessa cena é que eles que estavam orando receberam os chamados elementos força, né? Receberam aqueles flocos por causa da sua oração e aí emitiram a ajuda para os enfermos. Olha a nossa capacidade, olha a nossa receptividade. Agora ela é proporcional às qualidades de elevação já conquistadas na vida. E aí onde eu queria colocar uma observação que tem lá no Livro dos Espíritos. Lá na questão 895. Preste atenção aqui para não ser uma pegadinha. Pode um homem possuir qualidades reais que o mundo considere um homem de bem, mas essas qualidades nem sempre suportam provas. E às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal, para que o fundo lhe fique a descoberto. O que é que isso quer dizer? Que às vezes a gente acha que tem aquela qualidade, porque o mundo está, aplaudindo. Mas a gente tem que ver o que é real. É igual aquela atriz da novela, né? Eu sou tão calma, mas não chega em mim, porque quando eu me espalho, ninguém me junta. Então, a gente não é tão calma assim. É sobre isso. Nós precisamos observar quais são as qualidades reais. Essas qualidades, elas resistem ao interesse pessoal. Ela resiste ao interesse pessoal. Não é só bom para mim, nem só bom para fulana. É toda hora que você consegue ser assim. Então, o método mais eficaz da gente conseguir abandonar nossas inferioridades é através da renúncia. É através da renúncia e do abandono ao eu inferior. E uma coisa importante. Compete a nós conhecer a verdade e abandonar as inferioridades. É nós, é a nossa decisão pessoal. Nós que abandonamos as inferioridades, não elas que nos abandonam. Aí quando ficar confortável para mim, aí eu largo. Não, a decisão é nossa. Começa com a gente. Se a gente não decidir largar o eu inferior e colocar ele no seu devido lugar,
Quando é que a mudança acontece? Para finalizar, eu queria relembrar a vocês o quanto encarnar é uma oportunidade. Encarnar é como passar no vestibular de medicina. Nós temos uma relação aí de 4 desencarnados para 1 encarnado, contando que as famílias estão cada vez menos tendo filhos. Então, olha que oportunidade está nas suas mãos. Então, agarre essa oportunidade. Levanta do sofá, sai da sala, abre as cortinas da tua vida e faz essa encarnação valer a pena. Você não está vindo de mãos vazias, você está vindo com os recursos que você precisa. Você já sabe que tem um esquecimento para recomeçar. Você já sabe da onde você pode recomeçar com as suas capacidades, com as suas habilidades que já vieram de alguma forma intuídas ou mais facilitadas para você. Você já sabe para onde você tem que olhar, coisas que você tem a ajustar. E lembre-se, a sua encarnação ela também não foi dada, mesmo que seja com mediunidade ou sem mediunidade, ela não foi dada aos antropelos também. Existe um preparo para cada um de nós estarmos aqui. E a gente tem que fazer isso valer a pena. Porque, embora o Espiritismo acredite em várias reencarnações, o fato é que cada oportunidade é única. Cada encarnação é única. O que a gente não resolver agora, talvez não venha tão bonzinho e tão melhor na próxima. Para lembrar aqui sobre as nossas inferioridades, coloquei aqui uma frase para quem quiser também dar uma lida no Livro dos Espíritos, questão 911 e 912. O espírito é mais forte que a carne. Às vezes a gente tem que ter cuidado com as desculpinhas que a gente dá para a gente. Ah, mas isso, ah, mas aquilo. O espírito é mais forte que a carne. Se você quiser, você consegue. Aí eu botei um memezinho lá da minha época. É verdade esse bilhete. Entre aspas. Então, decida quem você realmente pode ser. Uma vez eu vi uma senhora perguntando a outra assim: quem é você? Uma baita pergunta, né? Psicólogos adoram fazer essa pergunta: quem é você? E aí ela disse algo que me deixou assim meio pensativa. Ela disse: por que eu vou me preocupar em quem eu sou? Se eu posso olhar para quem eu posso ser, para onde eu posso chegar. É tão mais empolgante, é tão mais importante saber para onde eu posso ir, quem eu posso me tornar, do que simplesmente olhar para os meus obstáculos, para as minhas culpas, para as minhas crenças erradas. Olhar para frente talvez seja mais fácil do que baixar a cabeça e nos culpar. Eu vou deixar aqui esse slide para quem é médium, é iniciante, ou para quem conhece alguém que é iniciante na mediunidade. Também deixei com os trabalhadores da casa esse mesmo slide. E para quem for assistir essa gravação, vai estar no link da descrição do vídeo, tá? É uma curadoria de vídeos que eu fiz com muito cuidado para que vocês possam entender como cuidar da mediunidade, como entender e como dar os primeiros passos para ter uma boa relação e saber para onde levar e onde conduzir a sua mediunidade. Eu queria também deixar só um recadozinho final, que às vezes é muito difícil, enquanto a gente está tentando cumprir nossos compromissos, saber, como eu já disse, o que é certo, o que é errado, para onde ir. Então, na dúvida do que fazer, quando tiver muito sutil a diferença, o que é que eu tenho que fazer? Na dúvida, ame. Frase-chave. Na dúvida, ame. E aí tem uma frase de Kardec, lá no Viagem Espírita, em 1862, que diz assim: aquele a quem falta a caridade está sempre em erro, ainda que coberto de algum tipo de razão. Não tem como errar quando a gente coloca amor. Por mais que você diga, mas eu estou ou não estou com a razão, eu sei ou eu não sei o caminho, quando a gente coloca amor e coloca caridade naquele sentimento, naquela intenção, naquele pensamento, algo certo você está fazendo. Você está se aproximando um pouco mais do seu compromisso que você firmou. Então começa por aí, tá? Na dúvida, ame. E quando for difícil amar, ore, pacifique
e seja útil, porque Deus é justo e a vida devolve. Muito obrigada, pessoal.